Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Hernande, conosco, seja bem-vindo. Fábio Colelo, Luiz Carlos, Alan Nascimento, Ariene, seja muito bem-vinda. Vamos chegando. Hoje vai ser uma live sensacional. Uma live para a gente entender muitos conceitos, entender realmente do posicionamento da empresa aqui no Brasil. Dudu, Henri Pinheiro, seja bem-vindo. O Léo conosco. Vamos entrando. Nós vamos conversar. Andresa conosco. Quem não conhece a Andresa nesse nosso mercado, né? Seja muito bem-vinda, prazer tê-los aqui. E, pessoal, hoje nós estaremos aqui com a Arclad do Brasil. A Arclad, ela está no Brasil há apenas 3 anos e meio, mas a Arclad é uma empresa de 40 anos, ela está há 40 anos, né, fabricando adesivos. E no Brasil, que ela tem pouco tempo de operação e em pouco tempo já fez muitas coisas, além de ter todo esse tempo de mercado, né? Eles estão presentes em 11 países da América Latina. Felipe conosco, seja bem-vindo, Felipe. Tiago, o Márcio. Boa noite para você, Fábio. Seja muito bem-vindo. O Fábio Colelo da Aplique está em todas as nossas lives. Amanhã nossa live vai ser com eles e promete ser uma live incrível também. E hoje quem vai falar conosco, ele se chama Maurício Marques. Maurício Marques, ele é gerente técnico da Arclad e nós vamos conversar sobre materiais, sobre aplicações, sobre a diferença dos materiais no segmento. Desculpem. Entrou uma notificação aqui, deu tudo certo. Vamos ver se o Maurício já está conosco. Maurício, dá um oizinho se você estiver conosco. Maurício a lenda, isso mesmo. Até nós vamos desmistificar esse nome de lenda. Muita gente não sabe o porquê da lenda e hoje a gente vai saber. Maurício, dá um oizinho para nós, se você estiver conosco. Luiz Anselmo conosco. Muito bom, pessoal. Vamos entrando. Pessoal, a gente sabe que a gente está trazendo, inclusive, vários fabricantes de vinil em função de que nós fizemos pesquisas na Grandes Formatos, assim como a gente faz habitualmente, e o número que a gente tem de cada empresa que faz impressão digital, 72% na média do seu volume é de impressão em vinil. Então me diz com sinceridade qual é o maior aliado que uma empresa de impressão digital, de comunicação visual, tem como seu suprimento aliado mesmo nesse momento. São os vinis, a gente precisa do vinil. Então, vamos conversar. Lisandro conosco. Maurício já está conosco, vou chamar ele. Maurício já está entrando. Só aceitar nos convite, Maurício. Vitor, o Cris Eletério conosco. Seja bem-vindo, Cris. Danilo, Olá, João. Olá, não está aparecendo a tua imagem ainda. a minha não? Não, ainda Ué, não. eu estou vendo você, estou me vendo. Aqui está aparecendo como conectando. Pessoal, escreve aí, vocês estão vendo a imagem do Maurício? Se sim, Eu pode estou ser um aparecendo, problema está na minha. travado. Peraí, eu vou tentar entrar de novo. Então tá bom.
Não estão vendo, né, Hernande? Então vamos chamar ele novamente. E agora? Ainda não aparecendo tua imagem. O Ué, pessoal não é está possível. entrando, o Eu pessoal estou está vendo confirmando vocês, aqui que normal. não está vendo a tua imagem. Não tem problema, às vezes demora um pouquinho. André conosco, Benucci conosco, sejam bem-vindos. A Andresa está confirmando que não está vendo a tua imagem, Maurício. Não tem Então, problema, a gente acabou de começar ok, vamos lá. Vamos manter assim, porque e... tá me mostrando a imagem, eu estou vendo você, estou vendo a galera toda. Obrigado, boa noite a todos. Só não estou Não, entendendo por vamos quê. fazer. Todo mundo quer ver o Maurício. Tem que dar Deixa eu ver certo. aqui, tem que dar certo. Não tem por quê, tá tudo. Vamos ver aqui mais uma vez aqui, deixa eu ver. Tá tudo Alexandre Brito certinho. conosco, seja bem-vindo. Fernando, Valdeci Alencar, boa noite, Valdeci, seja bem-vindo. Estamos tentando conectar a lenda, Maurício a lenda conosco. Em alguns minutos a gente vai conseguir. O mago. Nós já tivemos algumas lives. É difícil dar problema, mas às vezes, na hora da conexão, dá alguma coisinha ou outra, mas a gente já resolve. Érica conosco, boa noite, o Vitor. Vamos lá, agora vai dar certo. A Andressa está pedindo para entrar de outra conta. InScreen Comunicação Visual conosco, seja bem-vindo, pessoal do Carlos Eduardo, pessoal de Santa Catarina, sejam bem-vindos. Eu vou dizer no plural, porque normalmente a InScreen ela entra e a equipe entra também. Então sejam muito bem-vindos, prazer tê-los conosco. Vamos lá. Lu, Oi? tá me vendo agora? Não? Não. Voltei, conectei tudo de novo. Tô vendo você, tô vendo a galera. Uhum. Vamos aguardar, vamos ver se é alguma coisa na internet ou não. Enfim, vamos tocar no barco, né? Acho que vai dar certo. Antônio está conosco. A Andressa está dizendo que não. Você não tem outra conta, Maurício? Olha, eu tenho a conta só da família, minha mesmo não. Meu celular. Pode ser? Vamos tentar entrar pelo da minha filha? Vamos tentar? Vamos tentar, entra pelo seu. Então, só me diz o nome dela para eu poder chamar aqui. Pega do seu filho lá. Vamos lá, é Natália Agopian Marques. A Natália, pode me enviar a solicitação de participar ao vivo? Isso mesmo, Andresa, ele está tentando a entrada da Natália. Isso, Natália, ela mesma. Agora vai dar certo. Vamos lá. Ter fé. Quando o show é bom, o artista sempre demora um pouquinho, né? Para começar o show. Eu sou a Natália. Oi, Natália. Edu conosco, Edu. Seja bem-vindo. Se a gente não conseguir, Vitor, com a Natália, a gente vai fechar a live e abrir de novo mesmo. Eu acho que agora deu. Aê! Aê, tranquilo? Tudo certo! A lenda chegou! Bacana, boa noite, pessoal. Obrigado aí. Não sei o que deve ter acontecido com o aparelho. Eu estava vendo você, a galera toda, e enfim, não sei, travou alguma coisa. Eu sou analógico, ainda não cheguei no mundo digital.
Deu tudo certo, isso que importa. Maurício, seja Ó, muito bem-vindo. É uma satisfação para obrigado. nós ter uma empresa como a Arclad aqui conosco hoje e ter Para nós. você, Maurício a Lenda, conosco e com todo esse público que está aí. Ó, o Pedro Dourado, da Uranus, está todo mundo esperando. Maurício Pô, é fera, o pessoal bacana. está todo esperando aí para conversar com você. Maurício, vamos conversar com você se apresentando e com você contando para o pessoal o porquê da lenda, porque alguns já comentaram aqui. Então, o É pessoal tá. bacana. Essa história realmente marcou. Bom, vamos lá. Eu sou o Maurício, eu sou gerente técnico da linha de produtos da Arclad do Brasil. Trabalho com comunicação visual há 30 anos, está fechando esse ano, graças a Deus. E, como você mesmo perguntou, a lenda. Por que a lenda? Devido a um trabalho que eu fiz aproximado, vamos falar aí, há 20 anos atrás. 20 anos atrás, não, perdão. Há 15 anos atrás, pelo grupo Artfix, aqui de São Paulo, e foi uma adesivação no fundo de uma piscina cheia d'água, no Clube Med Meu. de Itapari. Nós fizemos um teste na loja do dono da agência que contratou a gente e foi uma piscina com lajota normal, piso normal, cerâmica. E a novidade é que quando nós chegamos no hotel era a pastilha. Aí o desafio ficou melhor ainda. Mas enfim, a gente pode falar que é como se fosse uma aplicação molhada. Uma vez que você tira o adesivo do liner, você mergulha com ele, vai espatular, o atrito da água vai saindo e vai ficando só a cola e o substrato. Aí o pessoal fala assim, pô, mas e o liner? Nós trocamos o Sim. filme do liner normal por um liner de acetato, que antigamente os materiais importados vinham com um liner de acetato, então ali você pode mergulhar com ele numa boa. E era adesivo em recorte, ele tinha dimensão aproximado 2,40 m, foi isso, 2,40 m, porque nós unimos duas matérias, dois recortes de 1,22 por aproximado 4 metros de comprimento. Eu fiquei 5 horas debaixo Meu d'água só, Deus! não Nossa Senhora! entendia nada de equipamento de mergulho, foi tenso porque você chega, pega a surpresa, que é uma pastilha, daí você fala, cara, o que eu vou fazer? Mergulhe e faça, não tem para onde correr. Você está do outro lado do Brasil, começamos a fazer o trabalho, era meia-noite, acabou por volta de 5h30, mais ou menos, com equipamento de mergulho, e deu certo, era para uma semana, Nossa! graças a Deus, ficou aí a lenda conhecida no mercado. Isso. Merecido o título de lenda, eu tenho certeza que todos concordam. E pense, há 15 anos atrás os recursos eram ainda menores do que a gente vê, né? De Exatamente, ferramenta do que hoje e tudo mais, né? Maurício, se você perfeitamente. não saiu do mercado daquela época, é por isso que hoje você é tão apaixonado e você entrega tanto pelo que você faz, né? Muito obrigado, muito obrigado. É assim, Parabéns. eu tenho uma proposta dentro de mim que, quando eu saio da minha casa para visitar algumas empresas, que é um dos programas da Arclad, né, ela manda o Maurício para as empresas de comunicação visual, clientes das revendas locais espalhadas pelo Brasil inteiro, para levar informação da nossa linha de produtos, para levar técnicas de aplicação, cuidados que tem que ter com o material, desde o seu recebimento até a entrega da conversão final, na instalação, e a gente acaba fazendo um bate-papo muito bacana com a produção. Muitos falam assim, pô, o Maurício está chegando, vai me ensinar a adesivar. Não, eu não ensino ninguém, a gente troca experiência. E sempre tem um detalhe ou outro que agrega o valor, e com o conhecimento mais técnico fabril que eu tenho, eu levo as propriedades do material para o cliente final, aonde ele vai executar da melhor forma e não vai ter problema de refação, de trabalho, ou ficar até sem um entendimento por que deu problema. Às vezes é um detalhe simples. A gente vai fazer uma apresentação mínima aqui das linhas principais de produtos da Arclad, eu vou falar um pouco da Arclad também, e aí vocês vão começar a entender através de cada adesivo, qual é o tipo de cola para a sua aplicação. Isso é fundamental, tá? Vai ajudar Com bastante. certeza. Com Ok, certeza. E vamos? com toda essa humildade e com tudo que você Oh, entrega, né, para obrigado. esse público, parabéns. Maurício, Muito conta para obrigado. nós um pouquinho da Arclad. Então, eu estava comentando algumas coisas por alto, né? Mas Bacana, eu vamos acho lá. legal que você comente um pouquinho dessa grande fábrica, desse grande nome mundial aí. Bacana. A Arclad hoje, ela completa, neste ano de 2020, 40 anos, né? É uma empresa que ela tem 17
unidades espalhadas na América do Sul e tem 17 filiais, vamos falar assim, espalhadas em 11 países, né? No Brasil, ela está completando 3 anos e ela é uma empresa de altíssimo nível e confiança em relação à produção de autoadesivo. Ela tem 2 segmentos. O segmento de comunicação visual, que é a linha Sign, e a linha Flexo, onde ela é bem conhecida, bem forte na linha Flexo também. E na linha Sign, ela trabalha praticamente com vinil autoadesivo para todos os tipos de aplicação. Hoje a Arclad, ela trabalha com um frontal alemão, fabricado pela Renolite. É uma qualidade de material hoje praticamente comparado com as tops do mercado. É um material, é uma grande indústria que traz para a comunicação visual uma confiança na película que ela não tem. É a única indústria de autoadesivo, de películas de PVC, que não, na sua fabricação, ela não engloba nada de dióxido de carbono, nada de fluidos químicos. Então ela leva um selo de qualidade onde ela trabalha 100% com PVC, pigmento e plastificante, mantendo a qualidade do seu material do começo ao fim, uma durabilidade esperada praticamente incomparável com as matérias-primas que temos no mercado, um padrão de qualidade sempre contínuo na sua fabricação, e a Arclad sempre buscou visar os melhores para poder trazer um material premium para o mercado e entendendo a necessidade também, né? Então, temos hoje como principal fornecedor essa indústria alemã, temos o nosso Line, que é um papel finlandês de altíssima qualidade e estabilidade na parte principal, que é de impressão, para evitar ondulações, não ter um desempenho adequado no momento da impressão, que é o principal fator do papel. Depois ele vai para a aplicação e acaba sendo descartado. Nós temos a parte da cola, né, do adesivo, a BASF, que é uma grande indústria também, mantendo um padrão para o mundo inteiro onde ela fornece, inclusive para a Arclad. Perfeito. Maurício, vocês estão no Brasil há pouco tempo, certo? Vocês estão no Brasil há 3 anos. E vocês pegaram uma fatia de mercado muito rápida, muito grande. Você acredita que essa entrada rápida no mercado, com tanto reconhecimento que o mercado tem por vocês, que é isso que a gente vê aqui hoje, né, em todos os momentos, você acredita que isso é em função da qualidade do material de vocês? Sem sombra de dúvida. Tá? Assim, o que a gente quer trazer para o mercado? Nós temos grande experiência, cada um na sua história, na parte técnica, na parte comercial, até o nosso diretor, da necessidade básica que o Brasil precisa de um frontal, de um papel, de uma cola com estabilidade para a comunicação visual. Juntando todas as experiências e a qualidade a qual a Arclad quer trazer para o mercado, a gente introduz um produto que tem custo-benefício, começando pelo frontal, que ele é muito bom. Ele traz uma economia de até 40% na impressão digital pela sua planicidade que você tem no acabamento do frontal. Estabilidade dimensional do produto. Nós estamos falando de um material que praticamente não apresenta encolhimento nenhum. Então, assim, todos os clientes vão poder ir numa revenda e ver isso no próprio expositor ou num catálogo de amostra com todos os nossos portfólio. O material é muito estável e trazendo esta qualidade fica fácil você colocar no mercado. Mas assim, hoje o mercado ele se adapta a qual? Você tem um frontal bom, então ele é caro. Não vou conseguir trabalhar. A Arclad fez diferente. Ela trouxe a qualidade num custo-benefício aceitável para brigar com qualquer material do mercado, tendo cada adesivo, autoadesivo para cada aplicação específica. E até eu já ouvi falar que esse frontal é o mesmo que é utilizado por grandes marcas, né? Que tem um preço muito mais elevado e tudo mais, né? Assim, eu respeito todas as marcas, já trabalhei em outras companhias, trabalhei num grande grupo chamado Cerilon, que tem uma unidade espalhada no Brasil inteiro, que trabalha com outras marcas também. Eu vou falar para você, eu não conheço vinil ruim. Tá? Eu conheço vinil e sua indicação para aplicação. O que eu não posso fazer é pegar um vinil para todos os tipos de aplicação, um vinil de entrada e querer fazer tudo com ele. A habilidade do aplicador
vai conseguir fazer essas aplicações. Só que atrás desta habilidade tem durabilidade que foi vendido, durabilidade estimada de garantia do frontal, do fabricante do material, e como que o cliente final vai utilizar do material pós-aplicação. Exemplo, um carro aplicado é um material que ele vai estar exposto 100% aos intempéries, sol, chuva, fluidos químicos, as lavagens que são muito perigosas. Então, assim, o material ele foi bom na parte da impressão, foi bom pela capacidade do aplicador, ficou bonito esteticamente no carro, só que ele não vai suportar a durabilidade externa. E aí você Aí é um acaba problema. pegando um detalhe pequeno, né? Que acaba influenciando e muito em toda a comunicação. Volto a falar, o nosso material é um material que tem uma performance muito boa na aplicação e uma durabilidade aproximado na linha de print, principalmente, que é um material que a gente classifica ele para aplicação em geral como um todo, e muitos utilizam até para envelopamento de carro, se adequa muito bem, ele até leva essa indicação, porém tem que tomar todos os cuidados nos vincos, não é um material tão high performance, a sua flexibilidade por causa da resistência da cola. Eu vou fazer uma apresentação aqui, vocês vão entender a diferença de cada um. E é um material que ele é um frontal monomérico 0,75 com durabilidade para 5 anos. Aí você fala, pô, um material monomérico com essa durabilidade toda? Sim, é linkado à qualidade do frontal. Então o frontal propicia essa durabilidade maior. É até bom você explicar um pouquinho sobre isso, Maurício, que existem muitos mitos que correm no mercado a respeito disso. E é como você disse, muitas vezes existe a compra errada. Às vezes o vinil é bom, mas ele é comprado e utilizado de maneira errada, né? A utilização. Se você comprar o material e utilizar porque ele é indicado, 100% você não vai ter problema. Sim. Muitas vezes a gente classifica assim, ó, o material bom é aquele que eu rodo na impressora, tiro da impressora, já faço a aplicação e não me deu problema. Ok. Essa é uma comparação que o dono da comunicação visual, o próprio aplicador da comunicação visual vai ter essa percepção. Mas nem sempre tem um acompanhamento. Então, a gente às vezes recebe algumas reclamações depois de 8 meses, 1 ano que o material está descolando. Não tem material que vai dar problema depois de tanto tempo. Ele vai dar problema em semanas, só que não tem um acompanhamento. Então é fácil falar que não levou durabilidade e apresentou uma deficiência do material. Não. Sim. Vamos lá, para a gente posicionar o material e ficar claro com aquilo que o cliente precisa e como que ele vai fazer para utilizar. Vamos desmistificar tudo isso. Pessoal, daí depois mandem as perguntas que daí depois no decorrer eu vou respondendo com o Maurício. Vamos lá. A grande vantagem da Arclad é que, entendendo a necessidade e a dificuldade que tem no mercado de vários materiais, ela trabalha com a mesma película em toda a sua gama de produtos. Exemplo, o nosso branco brilho é o mesmo frontal da linha automotiva, da linha, vamos falar, de entrada, de combate, que é a linha de print, e a linha específica, que é uma linha premium, que é a linha P4, que é para paredes chapiscadas, substrato com bastante rugosidade. Então, você já começa aí com uma diferença no mercado. Você tem o mesmo material, a mesma película. O que muda é o adesivo. O que você ganha? Performance e equipamento. É o mesmo perfil, a mesma qualidade. Você não precisa ficar ajustando para cada material. É o mesmo perfil e pronto. Tanto na linha brilho, como na linha fosca e nas linhas transparente, brilho e fosco. Nós temos aqui a linha de print. E o que ele tem de vantagem na linha dele? Primeiro, frontal. Estabilidade do frontal é incomparável com o que nós temos no mercado. O adesivo dele, tá? O adesivo dele é um adesivo permanente. Quando a gente entra nessa linha de adesivo permanente, adesivo removível, adesivo reposicionável, a gente já começa a classificar o material para a sua aplicação. No caso, o de print, cola permanente, uma vez que você espatula, pressiona o material, ele já ativou a sua cola e a sua performance pós-aplicação, ele não vai se aderir se o pessoal ficar manuseando, vai e volta. Você espatula, ativou a cola, ele já se torna permanente. Se eu precisar retirar ele para aplicar novamente, eu não vou conseguir. Eu já trabalhei a performance do material.
todo adesivo permanente pode deixar resíduo também. É característica da cola, é do produto isso. Tá? Então, assim, o adesivo de print. Uma vez você espatulou, ativou, acabou o problema. Ele possibilita você voltar ao material, sim, mas pós-aplicação, fez o acabamento, ponto. Ativou, ficou para aquilo que ele Que é o indicar. problema que pode ter acontecido com o Wagner, que está conosco agora. Ele falou que utilizou o Deprint e teve problema quando fez a remoção do resíduo deixado. Ó, agora ele escreveu, eu entendi. A linha de print ela vai ficar, porque é uma cola permanente, é uma cola à base d'água, é característico da base d'água, tá? A gente entra depois no outro fator entre base d'água, solvente, a gente pode entrar nessa linha. Então, assim, de print. Nós vamos aplicar numa chapa de PS, numa parede, num vidro, num carro. A sua remoção após 1 hora pode deixar resíduo ou não. Depende do local, depende de como foi aplicado, mas assim, eu prefiro falar, vai deixar. Ponto. Se ele não deixar, melhor. bingo. Tá? Isto é característica de uma cola permanente. Bom? Maurício, Detalhe, Pedro Dourado, muito... aproveitando, Pedro Dourado está perguntando, qual vinil podemos usar na piscina? O Deprint seria um caso? Olha, depende, né? Para uma aplicação, se a piscina estiver com água, eu por segurança, eu usaria o P4. Porque ele tem um taque inicial maior, mais agressivo, a qual eu já vou mostrar. O Deprint, se a piscina estiver seca, ele vai atender, não tem problema. Tá? Desde que bem espatulado, bem higienizado, ativado com o soprador. O soprador ele serve para ativar de que forma? Você acaba amolecendo o frontal e a pressão sobre o autoadesivo é o maior que o necessário. Por isso que o pessoal fala assim, precisa usar soprador? Sim, precisa, para todos os materiais. Porque você ativa melhor a cola e em partes onde você espatulou, que não chegou a dar a pressão por total, quando você vai com o soprador, ele mostra onde faltou passar a espátula. Vai auxiliar e vai te dar qualidade no acabamento. O Deprint atende, mas eu acho que o P4 nesse caso seria melhor até por causa dos rejuntos. Ok? Perfeito. Deprint permanente, podemos aplicar em diversos substratos, podemos aplicar no carro, mas entenda, por ser cola permanente, no carro, ele necessita você voltar várias vezes por causa de ruga ou bolha. É normal isso. Na parte de veículo, o mais comum é você voltar o material diversas vezes. O adesivo permanente, quando a gente espatula, que a gente migra a cola, se a gente fica voltando ele não vai ficar migrando. Ele já trabalhou e a performance fica comprometida. Por isso que nós entramos com qual? Linha PVG, que é uma linha de adesivo reposicionável. Então, nós temos o material aqui, PVG, que ele vem com a cola pigmentada. Por que a cola pigmentada? Ninguém sabe a cor do carro que vai ser adesivado. Mas, mediante a sua impressão, se você tem lá uma comunicação com fundo branco e o carro for escuro, o frontal vai trazer a tonalidade do carro e compromete a qualidade da impressão, que seria a logomarca do cliente final. Então, a tonalidade cinza, ela já indica que o material é indicado para dar cobertura de cor, e a característica da cola ser reposicionável, você pode pressionar quantas vezes você quiser e você volta o material quantas vezes for necessária. Por quê? Uma vez que você espatula, pressionou, eu errei, eu posso voltar, porque a característica do adesivo é reposicionável. E aí, apliquei, fiz o acabamento, eu reespatulo com um soprador, ativando a cola para ele deixar de ser reposicionável e se tornar permanente. Esse é o grande pulo, não só do material. Ele vem para trazer uma segurança para aqueles que não têm tanta habilidade. A habilidade de aplicação, né? Ele vai conseguir trabalhar o material, serrar, voltar, quantas vezes for necessário, aplicou, finalizou, fez o acabamento, automaticamente ele vai deixar de ser reposicionável e se tornar permanente. Qual que é a diferença do adesivo? Adesivo reposicionável é um adesivo mais duro. Você vai pôr a mão no taque dele, é um taque baixo. Adesivo permanente, ele já tem um taque inicial mais forte, porque o adesivo é mais mole, é mais coeso. Então você pega um material que tem um taque inicial baixo, muitos falam, esse material não vai colar. Depois que você ativa, pressiona, todos vão chegar na mesma curva de fixação. O que muda é só a pressão que é dada no material.
Tá? Cuidados, Certo. que pessoal, muitas pessoas colocam PVG em caminhão corrugado. Beleza. Tenho diversos cases que o material vai perfeitamente. Só que entenda, o ângulo do corrugado que vai determinar se ele vai ter a qualidade esperada ou não. Se o ângulo for bem acentuado, podemos ter problema, porque a memória do material vai querer voltar. A gente não frisa nos vincos do caminhão a força necessária para a adesão do material. E aí muitos aplicam e acabam tendo problema. Por isso, se o corrugado for levinho, ok. Lembra da higienização, da limpeza, desengraxante, e a gente vai fazer a aplicação pressionando, ativando a cola, não vai ter problema. Temos diversos cases, mas não dá para eu assinar se o cliente está fazendo a higienização, se o corrugado é adequado, essa percepção quem tem que ter é o cliente final. Entendeu? Se é um caminhão corrugado bem acentuado, opa, tenho que entender melhor da matéria-prima. Aliás, todas as empresas, né? O job que vocês estão pegando, estudem para que é aplicação, durabilidade, o local que vai ser aplicado, para você colocar o material correto. Porque às vezes você acaba pagando caro numa matéria-prima, onde o material mais convencional com custo-benefício vai te atender da melhor forma. Entendeu? Perfeito. Maurício, para quais aplicações você considera ser melhor utilizar esse material reposicionável? Olha, eu vou falar pela minha experiência, que assim, aonde eu uso reposicionável? Praticamente em veículo. Qualquer outra aplicação, eu utilizo material com cola permanente. Até porque a própria aplicação, com um pouco de habilidade, você não precisa ficar voltando. O reposicionável ele é indicado para carro 100% devido à dificuldade que tem de você ter que ficar voltando nas curvas. E você não compromete a performance da cola, né? Que é do adesivo. É para isso. Praticamente para isso. Ótimo. Só que tem um plus, né? Tem um plus que eu não falei do PVG. Nós temos case já no Brasil de remoção com 2 anos e meio de aplicação e não deixa resíduo de cola. Que esse é um fator muito importante para os aplicadores. Esta linha, além de ser reposicionável, pós a pressão, ele se torna permanente. E na sua remoção daqui 2 anos e meio, você vai remover, a película tem uma performance muito boa na resistência mecânica, você vai retirar e não vai te deixar resíduo. Se ficar resíduo, é muito pouco. Um simples removedor, inclusive tem na própria Arclad, remove com grande facilidade. E isso aconteceu comigo. O carro do Desafio de Marcas, a Arclad participou do Desafio de Marcas de vinil no carro da Grandes Formatos. E você estava presente na aplicação. Esse material ficou mais de 1 ano e 2 meses colocados no carro, em que eu andava com ele o tempo todo, viajava e tudo mais. Não ficou nem um pouco de cola na retirada desse vinil. Nada. Eu acompanhei lá, realmente ele teve uma performance muito boa. Lembrando que assim, não é o fato de ele estar no carro, pegar só o sol e a chuva. A gente sabe que os lava-rápidos vão usar Solopan, uma mistureba para facilitar a higienização deles. Essa mistura que eles fazem para fazer a limpeza do carro vai contaminando a película, por isso que compromete a durabilidade de diversos produtos que não têm resistência mecânica. Ele vai ressecando o material ao ponto de craquelar, ao ponto do seu plastificante começar a oscilar, começar a desbotar mais facilmente a pintura do carro. Então, tudo isso é uma cadeia. Entender o que é a qualidade do frontal para a sua aplicação, para que você tenha um desempenho perante a durabilidade. Muitos buscam no mercado, né? Existe uma incógnita aí. Eu quero um material para 5 anos, para 6 anos, para 7 anos. Desculpa. Não tem impressão digital que vai durar isso. Não tem. Não, hoje, a gente fala na região sudeste, nós estamos falando que, assim, eu acredito que o máximo que vai ter um desempenho, mesmo com aplicação de verniz, no máximo 3 anos. Os próprios fabricantes de tinta já colocam essa limitação. Se a gente falar de região norte e nordeste, é 1 ano a menos. E aí tem cliente que fala, mas eu tenho uma fachada aplicada que está lá 7 anos intacta. Ok, qual a incidência do sol? Pega sol até as 9 horas da manhã. Depois ele sai, muda a posição e não pega sol. Ao contrário do mesmo cliente que faz uma fachada com o sol batendo diretamente, essa durabilidade vai ser menor.
Não tem o que fazer. Isso daí não é matéria-prima. É o que a gente fala que é a ação dos intempéries, né? Maurício, uma pergunta importante do Pedro Dourado. A aderência Vamos lá, da Pedrão. tinta látex é melhor do que da tinta solvente no material? Olha, eu tenho conhecimento técnico também, não com tanta propriedade, sobre as diferenças de tintas, tá? Nós temos tinta solvente, ecosolvente, UV e Látex. Aham. látex. Aham. Eu vou falar assim, a solvente. Quando você fala de um solvente pesado, que são as máquinas mais antigas, máquinas de grandes formatos, você joga mais pigmento, você joga uma carga maior de solvente, vai ter uma resistência maior na tinta. Quando você fala de uma tinta UV, ela vai ter uma resistência tão boa porque tem o tratamento sobre os raios UV sobre ela. Quando você vai para uma tinta látex, ela vai para a mesma linha da tinta UV. Porém, o que muda? Custo-benefício e custo-benefício e também a praticidade de você ter menos tempo de cura do material, né? Eu vou ter que colocar um carregador aqui da bateria, que senão vai embora. Filha, me socorre. Então vamos lá. Vamos lá. E aí o que acontece? Socorre a gente. A tinta látex, ela te dá uma possibilidade de você fazer uma impressão, você vai ter um tempo de cura bem menor. Hoje a gente fala aí, tecnicamente, em 4 horas, tá? Uma cura para tinta látex, porque ela passa numa temperatura de secagem bem próxima a 100 graus, e a 100 graus você tem aí uma performance sobre a composição do frontal. Ele precisa voltar à sua composição original para poder continuar a sua durabilidade, a sua performance do começo ao fim. Na tinta UV, muitos acham que saiu da impressora já podemos aplicar. Muito pelo contrário, tem que deixar aproximado aí 18 horas. Se você pegar um produto, um álcool, por exemplo, e passar sobre uma tinta UV, você vai remover na hora. Porque a tinta ela não tem ancoragem, ela está sobreposta. Exatamente. Né? Ela seca de fora para dentro. Então, a gente vai precisar colocar esse material para dar um descanso. Tudo são fatores que vão somando para, na hora da aplicação e o acabamento, não comprometer a qualidade de impressão. Falamos da solvente, falamos da UV e falamos da látex. Eu acho que deve ter ajudado ele, não? Ah, okay? Com certeza. Filha, obrigada, preciso do carregador, filha. Então, as filhas salvam a gente. Nós temos aqui a linha P4, né? A linha P4 é o mesmo frontal, porém, a sua gramatura de cola é bem maior que as outras linhas. Ela chega aproximada aí de 35 a 40 gramas. Para que é indicado esse material? Exatamente para superfícies rugosas, assim como exemplo desta chapa, tá? Que eu estou colocando aqui, não sei se vai dar para visualizar, mas ela está totalmente com grafiato, ela é toda rugosa, onde você vai aplicar com o auxílio daquele Rolê Pro, soprador Rolê Pro, a gramatura de cola vai penetrar nessas ranhuras e vai te dar uma durabilidade externa de até 5 anos. Não só para chapiscado, mas às vezes você pega uma parede que não está com a pintura legal, ou propriamente o acabamento da massa não está bacana. Enfim, você tem aí esse material específico com custo-benefício, sendo o mesmo frontal de todas as linhas, que vai te dar a qualidade de impressão, a performance na aplicação, enfim. Material que vai atender o mercado para que eu entro no meu conceito, que seria uma das aplicações mais complexas em termos de lisura do frontal a ser aplicado, do substrato. E tem uma série de aplicações agora, né? Nessa época de decoração, dessa utilização muito grande para decoração. Exatamente, né? Exatamente. Não se esquecer que assim, a gente tem que fazer a aplicação, dependendo do local onde for aplicado, passar um verniz ou uma laminação, né? Para dar um acabamento e uma melhor estabilidade na hora da limpeza, higienização. O que acontece? Grande problema que eu peguei hoje, estava até aqui, deixando anotado aqui no meu rascunho. Hoje eu fui visitar um cliente que ele fez a impressão e já laminou. Não deu um tempo de descanso. Entendam, quando a gente pega a impressão que acaba de sair da máquina, o frontal está um chiclete. Na hora que eu
coloco na laminadora, eu vou travando ele, dando uma sustentação no material para que ele não forme rugas. A laminação Sim. vem e trava. Então, um está entrando altamente flexível e o outro está travando. O que vai acontecer? Um vai trabalhar mais que o outro. Você vai aplicar em qualquer local, a própria laminação puxa. Então, ponto que precisa ser bem apurado. Impressão, tempo de cura, laminação. Impressão, verniz, aplicação. Tem que ser respeitado, senão vamos ter problema. Certo, Qual que é o tempo até... de cura? Desculpa. Oi? Duas perguntinhas rápidas. Uma, esse vinil, ele pode ser utilizado no asfalto? Não, não tem essa propriedade, não vai ter essa garantia. Tá? Você até pode, assim, se for para uma comunicação rápida, porque eu acho que o P4 ele pode até ter a adesão necessária, mas ele não vai ter a resistência mecânica de um carro passando por cima. Aliás, eu não conheço filme de PVC que tem essa resistência, tá? O atrito de um carro com peso você acaba arranhando. Já tem muitos clientes que fazem uma comunicação no seu próprio chão, no seu escritório, e a própria cadeira acaba enrugando o material. Imagina um carro. Então tem um material específico no mercado, que ele é a base de alumínio, para poder ter uma resistência melhor para esse tipo de atrito. Você colocar um filme de PVC numa comunicação dentro de um mercado, ou num evento que vai ter promocional, que é sinalização para as pessoas caminhar, ok, vai te atender. Mas se tiver algum atrito mecânico por cima, PVC não vai aguentar, vai ter problema. Só um minutinho. Perfeito. Filha, preciso do carregador. Se quer ir lá, Maurício, chamar ela, a gente espera um Não, já. minutinho. Agora deve escutar, porque está fechado. Carregador, eu estou precisando. Pega lá. Agora vai dar... Vamos lá. Outra pergunta, a laminação não atrapalha a aplicação? Sim. Depende da situação que você for. Se for aplicar, exemplo, um veículo com material laminado. Você está engrossando o material. Você está deixando ele praticamente o dobro da sua espessura. E aí a memória do material vai se tornar maior. Você vai ter que fazer mais força para ele moldar, ele vai querer retrair mais rápido. Então, o que a gente faz? Eu aconselho para veículo somente aplicação de verniz. Certo. E de preferência um verniz flexível. Tá? Se deixar ele rígido não vai adiantar nada. Se você for aplicar numa parede, numa vitrine, numa placa, em substratos mais retos, onde não tem tanta deformação, pode laminar que você não vai ter problema nenhum. Respeitando os prazos, né, de cura. De cura tal, do material. Aqui, ó. Eu ponho aqui, ó, já carrega. Aí você respeitando isso daí, não vai ter problema algum. Ótimo. Mais alguma? Que aula hoje? Imagina, que isso. Eu vou entrar num assunto agora, que é parte de acabamento para ajudar um pouco o pessoal, né? Tem bastante pergunta, muita pergunta, Maurício, só que o pessoal da live tá respondendo as perguntas que estão aparecendo, sabe? Estão se ajudando para que você continue dando essa aula para nós. Bacana, bacana. Pessoal, não saiam da live, que tem sorteios hoje, e sorteios de materiais incríveis, e vocês têm que ficar até o final. Agora eu que não estou conseguindo conectar aqui. Bacana. Até o Henry conosco. Olá, Henry, seja bem-vindo. Vamos lá, pegar o Maurício é aqui. top. Obrigado. Só um minutinho, senhores, espera aí. Ai. Com certeza. Pronto. É isso, quem sabe faz ao vivo. É a minha prima. Ó, eu que já comentei contigo, né? Fiz aí praticamente, dei treinamento no Brasil inteiro por aproximado aí já 6 anos que eu rodo, tanto pelo Grupo Serinon, agora pela Arclad. Então, a live é minha primeira, tá sendo bacana essa experiência. É legal que você gostoso, o Brasil né? mais descontraída. E assim, hoje uma grande ferramenta da Arclad é aquilo que eu falei no início. Ela levar informação e também dicas de como utilizar e finalizar os seus trabalhos para que vocês não tenham perdas. Tá? Sim. Eu sou sozinho no grupo, então a gente trabalha com uma agenda pela região.
Então, eu aconselho procurar uma revenda convertedora da Arclad mais próxima de vocês, para a gente poder fazer junto uma data específica, fazer um workshop assim que voltar, né, a situação do país, com essa pandemia voltar, a gente fazer um workshop bacana para atender em loco mesmo o que a necessidade regional. Né? Hoje eu vou diretamente nas empresas, mas assim, através de agenda é um pouquinho complexo isso, demora muito para atender. Uma forma de workshop fica melhor, você consegue atender mais gente. Com certeza. O pessoal perguntando, qual vinil você indica para moto, Maurício? Olha, pela característica da aplicação, complexo, vai ter bastante curva, deformação, devido à qualidade da cola, eu indico o PVG. Devido a ele ser reposicionável, ele vai suportar você aplicar e voltar. Mas, tem um detalhe, todo o nosso frontal é o mesmo, ele tem a mesma flexibilidade. O adesivo é diferente. Então você tem que entender do frontal, adesivo e indicação. Se o aplicador tem habilidade, ele vai pegar o D-print e vai colocar na moto. É o mesmo frontal, só que é uma cola permanente. Quando ele precisar voltar o material, remanejar o material, vai ter problema. Então, não vai dar para fazer a reposição. O PVG já é melhor, ele tem melhor indicação. Só que é um grande macete. Tá? Eu vou tentar explicar por aqui, mas a gente vai fazer alguns vídeos para poder disparar isso para os clientes ajudar. Eu estou aplicando o material. Quando chega na curva, vai formar rugas. É natural. O que o pessoal faz? Pega o soprador, aquece, o frontal fica mole, eu vou lá e moldo. Moldei. Espatulei, tá liso, tá bonitão. Eu criei uma memória na ponta do material. Muitos pegam o soprador e fica lá. Existe uma teoria no mercado, eu discordo, que se a gente fica com o soprador a 90 graus por 30 segundos, a gente quebra a memória. Desculpa, 90 graus, PVC já começa a entrar em decomposição. Você resseca o frontal, é óbvio que vai quebrar a memória. Só que daí eu quebro a memória porque ele está ressecado e eu dificulto a sua durabilidade. O primeiro intempério que ele for pegar, ele vai ressecar, vai craquelar e você perdeu naquela parte que você superaqueceu do material por causa do acabamento. Como que eu faço? Está chegando no final da aplicação, formou a ruga, eu bato o soprador, levo o material e chego na espátula. Os 2 últimos centímetros, eu volto o material, passo o soprador, ele vai encolher aquilo que eu deformei. Esses 2 centímetros eu consigo levar na espátula. E esses 2 centímetros sem memória sustenta tudo aquilo que foi deformado. Aí eu acabei com o problema. Porque o problema é onde a gente refila. Aí o pessoal fala assim, Maurício, eu estou com problema. Manda foto para mim, aponta os bicos do carro perto do paralama, ou próximo ao farol, o próprio para-choque, eu tenho lá 10, 15 centímetros com ruga e a sua continuidade perfeita intacta. Por quê? Exatamente ali ele sofreu uma deformação. Mas se eu pegar um vinil cast, que é o mais indicado para alta performance, alta curva, e eu estrangular ele, ele vai encolher, ele vai querer voltar. Então, é um material que ele tem uma flexibilidade realmente melhor do que um frontal caladrado. Mas se eu não souber trabalhar, eu tenho problema. Entre vários fatores. Exemplo, até a espessura. Qual que é o melhor material? É 0,10, 0,9, o da Arclad, que é 0,75. Bom, vamos lá. É uma... Se a espessura determinasse a qualidade, cast não era 0,5, 0,6. Né? Então, assim, o que a gente tem que levar em consideração? A qualidade do frontal. Nós temos frontal no mercado 0,10. Mas o que é que tem nesse frontal? O quanto que ele é flexível, o quanto que ele é rígido. Uma borracha, quanto mais dura, se eu esticar, ela vai querer voltar. Se eu tenho um material muito flexível, o que vai acontecer? Eu tenho uma resistência maior na sua aplicação, porém, algo ali vai ficar flutuando com os intempéries e eu não tenho durabilidade nesse material. Eu tenho que ter qualidade na sua formação. A Arclad, volto a falar, trabalha com uma grande matéria-prima, um grande frontal alemão. É uma das empresas que fabrica por uma grande referência do mercado, tá? Que é a linha Oracal, também, bem conhecida. É praticamente a mesma performance. O que muda? Cada um tem um tipo de adesivo.
Adesivo base d'água nós temos permanente, reposicionável e 100% removível. Adesivo solvente, nós temos permanente e removível. Nós não temos reposicionável. Reposicionável, você trabalha praticamente na gramatura do adesivo que foi aplicado. A característica do adesivo solvente vai ser a mesma. Qual que é a diferença do solvente para o base d'água? Base d'água, meia hora após aplicado, vai remover, vai ficar resíduo. Solvente, ele tem uma resistência maior. Porém, quando você retira um adesivo solvente, depois de um certo tempo aplicado, eu falo que eu já sofri e tenho certeza que vários aplicadores já sofreram, porque para remover a cola solvente é complicado. Aí a gente põe lá os novatos e os novatos falam, não é possível, é castigo. Não é profissão isso. A cola base d'água você remove com mais facilidade. Porém, volto na indicação de cada matéria-prima. Eu tenho material com cola permanente, tenho um reposicionável que eu posso considerar removível até uns 2 anos e meio pelo case que nós temos no Brasil, e temos um material também numa linha da Arclad que é 100% removível, que é uma linha que vai brigar com outra parte especial que é eletrostático. E tem um P4, que é esse, uma super cola, altamente agressiva para você aplicar em diversos substratos bem rigorosos mesmo, assim, pintura descascando, rugoso, enfim. Aí o pessoal pega um P4 da vida que já aconteceu e fala, eu vou colocar no caminhão corrugado, porque essa cola não vai me dar problema. Ele gruda num chapiscado, não vai ficar bom no corrugado. Aí que a pessoa se engana. Quanto maior a gramatura da cola, mais flexível vai ser. Você deforma, a memória, a flexibilidade da cola vai voltar ao frontal e ela quebrando, deixando uma parte de massa no substrato e uma parte de massa no frontal. Então, não necessariamente o material que tem aquele taque, que muito aplicador fala assim, nossa, esse daqui gruda, esse daqui cola bem. Ele não tem 100% a sua resistência em todo o local que foi aplicado. Material com uma cola um pouco mais dura, você pega, que nem a linha PVG, parece que não tem taque, quando você pressiona, que você ativa, ele vai ter um ganho de força de adesão muito alto e na sua remoção vem o elemento de surpresa, zero resíduo, se tornando um material bem aceitável no mercado. Maurício, sobre isso, a Simone Rangel está perguntando, pode explicar, por favor, sobre a durabilidade da cola permanente e removível? Um material 100% removível. A durabilidade, hoje que nós temos dentro da Arclad, é um material que é mais por demanda, para ter um controle melhor, porque ele tem um prazo também curto para sua utilização, que é a linha R4, tá? Ele é 100% removível. A durabilidade dele hoje é até praticamente 2 anos. Você vai remover e não vai ficar nada. Então, uma linha removível no mercado, se ele tem uma durabilidade estimada para 1 ano, até 1 ano ele não pode deixar resíduo em nenhum substrato. Pós 1 ano, é o conjunto da cola com o frontal. O frontal começa a ressecar, e aí na remoção, o frontal está mais seco, o adesivo tem mais propriedade de adesão no substrato que foi aplicado, ele vai ficar e o adesivo e a pele vai sair, o vinil vai sair. Por isso que fala, pô, é removível e está deixando. Quanto tempo foi aplicado? Qual que é a indicação? Entendeu? Agora, permanente. A gente tem a linha de print que é até 5 anos. PVG para 5 anos. Durabilidade sempre externa, tá? Aí está uma grande dica para os grandes empresários. Às vezes o cliente liga para você e fala assim, eu quero um material que me dure 4 anos. Dificilmente a área comercial questiona o seu cliente perguntando, aonde vai ser aplicado? Ah, vai ser na parte interna da minha loja. Não pega sol, não pega chuva, não pega nada. Para que precisa de um material de 5 anos? Aí você vai e compra um material caro, 5 anos, que tem um material para 2 anos que vai te dar uma durabilidade de 10. Ele não tem nada que vai pagar o material. Então, sempre que o cliente pedir um material específico, entenda para que é a necessidade, como que vai ser feita a instalação, o local que vai ser aplicado, para que você tenha ganho na compra do material até a entrega dele. Esse é o melhor caminho. Entendeu? Então, é bacana esse bate-papo com o cliente, um entendimento melhor. A própria dinâmica da parte comercial da sua empresa vai trabalhar mais flexível em relação a preço. Senão não fica competitivo.
liga o automático. Ah, 5 anos, já pensa no material de 5 anos, vai pagar um preço caro e não tem necessidade. Por isso que é importante os vendedores, todo o comercial da empresa ter esse tipo de conhecimento. Concorda comigo, Maurício? O vendedor Sim, ele sim. tem que entender muito bem da diferença entre a utilização do vinil e do outro, né? É um diferencial que tem na Arclad, que todos os nossos representantes e vendedores internos na linha comercial, eles têm um conhecimento amplo sobre a sua linha de produtos e as Sim, suas aplicações. E com o entendimento do nicho de mercado, que as revendas, que a Arclad atua praticamente 95% em revendas, sim, entendendo o nicho de trabalho, consegue levar informação para que as revendas repassem para os seus clientes. É um trabalho de formiga, é uma cadeia de união. Se o próprio cliente final não for em busca daquilo que ele está comprando, ele acaba entrando para o mercado conveniente. Qual que é o mercado sim. conveniente? Preço. Ok. Você quer comprar um material barato? Você vai comprar um material barato. Mas se você quiser fazer uma aplicação com material barato onde não compete a ele, pode ter certeza que vai ficar mais caro no final. Por mais Sim. habilidade que tem o seu aplicador, você está explorando uma mão de obra que vai entregar uma qualidade na entrega do produto, mas o conjunto da obra não vai ter a durabilidade que o cliente espera. E aí a gente fica sem norte. Ah, foi erro da aplicação, foi o material, foi o local que foi aplicado, foi higienizado, o cliente cuidou. Você abre várias vertentes para desconfiança. Então, foco. Vou comprar um material, vou entender desse material, quero saber da garantia desse material, quem que está fabricando, por que essa indicação, qual que é o respaldo que eu tenho um treinamento específico sobre a aplicação desse material? Nós temos. A Arclad vai levar para você. De alguma forma, através de um WhatsApp, de um vídeo simples, até uma visita na sua empresa, que vai ser um maior prazer eu conhecer mais uma empresa do mercado, ou mesmo rever algumas que eu já passei. Perfeito. Muita gente, nossa, muito obrigada, parabéns por isso, Maurício. Muita gente estava pedindo vídeo teu aqui. Ah, queremos ver vídeo, queremos aprender com o Maurício. Então, eu acho que essa é a melhor forma, né? Até de repente reunir essas pessoas, não agora, mas talvez em poucas pessoas, né? E ver a revenda local que atenda para poder levar você para cada região, né? E poder fazer essa É, eu, demonstração eu fiz um workshop em Curitiba, na CH. na Foi muito CH. bacana. É Eu assim, fui. vamos falar como palestrante, às vezes eu fico chateado de as pessoas pensarem, ah, é mais uma marca no mercado, ah, é mais um produto, ah, é mais uma empresa oferecendo um material e o que tem que ser feito. Não é a nossa proposta. Não adianta, eu sou único no Brasil. Eu tenho uma marca por trás, que é a Arclad. É uma empresa de 40 anos, é uma empresa séria. Tudo que eu falo, a Arclad me dá autonomia para assinar. Então eu não posso simplesmente chegar e falar, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Não, eu dou o meu material, o cliente vai descobrir que meu material vai atender muito mais do que eu estou especificando, mas a ideia é apresentar o material, dica de aplicação, acabamento, que serve para várias matérias-primas. Então, assim, eu peço em todas as empresas, quando tiver um palestrante, quando tiver alguém querendo te apresentar alguma dica, observa. Se ele falar meia hora e te ajudar em 2 minutos, ele te ajudou em 2 minutos. Dificilmente você vai achar um curso para poder te ensinar exatamente como você fazer. Mas se você tem aquela oportunidade, vá. Então, assim, lá na CH foi bacana, deu mais ou menos ali, acho que umas 50 pessoas se somar, ou próximo disso. E eu percebi que no início o pessoal falou, pô, esse cara vai me ensinar a adesivar. Cara, no final estava todo mundo pegando o material e adesivando no carro e fazendo exatamente o que eu estava falando, porque é a prática, é ali, é na hora. Então, gente, assim que passar essa pandemia, nós vamos marcar o workshop no Brasil e eu conto com a presença de vocês. É gratuito, gente. A única coisa que eu peço, força de vontade. Vamos lá, vamos escutar. Eu prometo, eu vou falar 1 hora, eu vou falar 2 horas. Se eu ajudar 5 minutos, eu saio feliz. Se eu não ajudar nada, eu vou estudar mais para levar a informação exata que você precisa. É o único comprometimento que eu tenho. Eu amo o que eu faço. Nossa, dá para ver o teu brilho nos olhos e a tua entrega que